Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Marcelo Simonato. O Marcelo que é conselheiro consultivo. Marcelo, prazerzaço recebê-lo aqui do programa. Obrigado por ter se deslocado até aqui o nosso estúdio para poder falar da tua história, do teu momento e, claro, também sobre o futuro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A honra é minha poder estar aqui e poder compartilhar um pouco sobre conhecimentos, experiências, quem sabe ajudar quem está nos assistindo aí do outro lado da telinha, né? Agora, eu tenho acompanhado o amigo, principalmente no LinkedIn, eu tenho percebido que você tem uma atuação bem dinâmica, né? Não só nessa posição de conselheiro, mas também dando palestras, escrevendo livro. Como é que está esse teu momento profissional na tua vida, Marcelo? Eu costumo me apresentar da seguinte forma. Hoje eu continuo numa cadeira executiva, sou diretor de operações de uma empresa, sou também escritor, palestrante e conselheiro, escrevendo meus livros, artigos e ainda ministrando palestras por todo o Brasil, ou seja, múltiplas fontes de renda. E sobretudo fazendo o que gosta, né, Marcelo? Acho Com que certeza. É isso que nos dá ânimo para sair da cama todas as manhãs, né? O propósito, né? Eu também costumo falar nas palestras que quando eu descobri que o único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário, a minha vida se tornou mais leve. E eu passei a não correr mais atrás do dinheiro, mas o dinheiro passou a vir atrás de mim. Agora, apesar de você ter várias atividades, elas se interrelacionam, né? Eu acho que é isso que tem de inteligência nesse processo todo, né, Marcelo? Tem um amigo nosso, você deve conhecer, o Edilson Lopes, da KLA, ele chama isso do mercado do conhecimento. Seja você sendo um professor, um escritor, um mentor, um coach, um palestrante ou um conselheiro, o que você está fazendo? Atuando com o seu conhecimento, com a sua experiência, para compartilhar com outros. Isso está numa roupagem diferente em cada um dos modelos, né? O conselheiro faz de um jeito, o consultor de outro, o professor do MBA de outro, o escritor de outro, o blogueiro, o youtuber. Mas você aqui está entregando conhecimento. E atuar no mercado do conhecimento é aquilo que nos dá uma paixão, né? Deixa um legado, uma marca sobre aquilo que você já viveu e que pode transmitir a outros. Agora, falando de conhecimento, você tem da tua autoria 4 livros e mais uma outra porção aí de como coautor, né? Nasceu essa tua inclinação para escrever, compartilhar conhecimento, e o que você pode compartilhar um pouquinho conosco, Simonato, sobre cada um desses livros? Eu comecei escrevendo artigos no meu LinkedIn, foi até por ali que a gente acabou se conhecendo. Eu comecei a escrever artigos no meu LinkedIn e um belo dia um colega me convidou para ser coautor de um livro. Eu confesso que eu não sabia nem muito bem o que era isso, mas eu gostei da brincadeira, escrevi um capítulo num livro, fui convidado para o segundo e nessa história já são 7 coautorias em livros. Chegou um determinado momento que eu falei, poxa, será que eu também tenho conteúdo suficiente para escrever um livro solo, um livro sozinho? E aí fui até uma editora, na verdade algumas editoras, e uma editora apostou no meu trabalho e escrevi o meu primeiro livro solo, Pilares do Sucesso Profissional. Esse livro se tornou, para minha surpresa, best-seller. Sensacional. Né? Ganhou o título, foi muito vendido, ministrei palestras, treinamentos, fui entrevistado por várias mídias, seja de rádio, TV, jornal e revistas. E depois desse livro, sabe o mosquitinho da escrita te picou? E eu não paro mais de escrever. Então eu continuo escrevendo no meu LinkedIn, eu continuo criando novos livros, projetos em coautoria, projetos onde eu sou o coordenador, ora eu sou o escritor. Nessa brincadeira já são mais de 25 livros da onde eu tive a participação e eu quero deixar o meu legado, a minha marca, através da escrita também. Agora, assim como para mim, o dia para você também tem 24 horas, né? Salvo meu engano. Como é que você encontra tempo para poder dar conta de todas essas outras atividades, ainda que a gente ame fazer o que a gente faz, mas a gente tem família, a gente tem nós próprios como seres humanos e as nossas atividades profissionais. Como é que você se organiza para isso, Marcelo? Eu vinha para cá no trajeto dirigindo e ao mesmo tempo escutando um Spotify.
um podcast. Ou seja, fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Me dirigindo para cá, para o nosso compromisso, e também recebendo um conteúdo ali daquele podcast. E uma das coisas que esse podcast me falava era sobre disciplina. Como ser disciplinado? E eu fazendo uma retrospectiva, né, eu não me acho uma pessoa extraordinária, fora da curva, nada disso. Mas tem uma coisa que eu faço desde sempre. Eu tenho agenda. Todos os meus compromissos são agendados. Eu já tenho o próximo ano planilhado. Eu já sei os meus principais compromissos do ano que vem. Dá uma aula para Então, mim. Então, quando eu falo que jogo tênis, que eu pratico corrida de rua, que eu ando de moto, que eu toco numa banda, que eu sou executivo, escritor, conselheiro, já estou cansado. E para mim não é nenhum sacrifício, porque tudo tem um momento certo. Até o momento, um sábado à tarde, livre, está na minha agenda. Sábado à tarde livre, é para você não fazer nada. Mas se tiver um compromisso, está lá agendado, eu não perco. Então eu consigo fazer várias coisas porque tudo tem um encaixe na minha agenda e eu cumpro a minha agenda. Isso é o mais importante, por isso eu consigo fazer várias coisas. queria falar agora pontualmente sobre o Board Academy, você que é um dos protagonistas, dos primeiros passos dessa instituição que está ganhando cada vez mais espaço, não só no mercado brasileiro, mas também indo para fora. Como é que está sendo esse trabalho de vocês? Como é que foi o início disso? Vocês esperavam chegar onde vocês chegaram? O que vocês podem compartilhar com os nossos telespectadores, Marcelo? Vamos lá, olha que interessante, a gente vai fazer uma conexão aqui com os próprios livros. Em 2017 eu participei de um dos livros em coautoria e foi nesse livro que eu conheci o Faria Souza. Faria Souza também foi coautor do mesmo livro e dali por diante a gente criou uma amizade. Ou seja, os livros em coautoria, além de ajudar você a ser notado, visibilidade, autoridade, também gera amizades, networking valioso. E foi o que aconteceu comigo e com o Faria Souza. A Board Academy nasceu no coração do Farias, não do Marcelo. O Farias é o fundador e idealizador da Board Academy. Porém, com um mês de existência da Board Academy, eu entrei para a Board Academy junto com ele para apoiá-lo, não só ele, como Eduardo Gomes e outros colegas que já estavam ali começando a Board Academy. E nessa trajetória já se passaram 3 anos. A Board Academy ela é uma escola, uma edtech, uma escola que nasceu digital, que forma conselheiros consultivos para o mercado. Conselheiros que irão ajudar as empresas no seu processo de governança, no seu processo de crescimento, profissionalização, sucessão, profissionalização, venda da empresa. Então, cada empresa tem um destino diferente. E os conselheiros, pessoas experientes que também estão no mercado do conhecimento, entregam o seu conteúdo, a sua bagagem, através dos conselhos, ajudando as empresas. Hoje nós já temos mais de 5.000 alunos em 3 anos. O mercado ele é gigante. Nós temos centenas de milhares de empresas no Brasil que necessitam de um conselho, de pessoas para ajudá-las. Não sei se você sabe disso, mas nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, quando um CNPJ nasce, ele já nasce com um advogado apoiando, um contador apoiando e um conselheiro apoiando. Isso não acontece no Brasil. O empresário no Brasil, a grande maioria, empreende por uma necessidade. Ficou desempregado, não tinha emprego, não tinha uma oportunidade, vai lá e empreende. Começa pequeno e vai ali a trancos e barrancos, no sacrifício, lutando, e muitos conseguem ter uma empresa enorme, porém, essa empresa não foi constituída com um planejamento de governança, sabe aquela mistura do caixa pessoal com o caixa da empresa, o estoque do mercadinho com o estoque lá de casa. São as boas práticas que levam uma empresa a se perpetuar. E nós, então, da Board Academy, olhando esse mercado, criamos a empresa para que justamente pudéssemos ajudar esses empresários e assim, sem estar envolvido com política, ajudar o nosso país. E já tinha esse formato de negócio ou foi se construindo no decorrer desses 3 anos? A empresa nasceu como um clube de conselheiros. Conselheiros formados pelo IBGC, pela Dom Cabral, que se reuniam, né, uma vez por semana para debater temas de governança. Mas isso, em poucos meses, a gente viu que ali, na verdade, tinha um nicho gigantesco e que nós precisávamos, então, criar uma formação. Criamos a primeira formação, o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, e daí por diante não paramos mais. Hoje são mais de 18 programas de formação. Você começou como executivo convencional, né? Trabalhando numa empresa e em algum momento você virou a chave antecipadamente, já transitando uma carreira B. Como é que foi essa decisão? Friozinho na barriga, insegurança de empreender, como é que foi essa tua experiência? É interessante dizer isso porque a gente não nasce executivo, não nasce conselheiro, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos,
como office boy, trilhei uma carreira aí até chegar ao cargo de C-Level, como CFO de uma multinacional, diretor administrativo financeiro. E quando chega este momento que você está numa cadeira executiva, você vibra, você comemora, mas você pensa, tá, mas e agora? Eu vou trabalhar o resto da minha vida nessa posição, que é uma ótima posição, um ótimo salário, mas o que eu vou fazer com o restante da minha vida? Então, algumas ideias vêm à mente. No meu caso, a primeira ideia que veio à mente foi a escrita. Eu comecei com os livros. Os livros me levaram às palestras. Mas automaticamente empresas começaram a me procurar. Além da palestra, você pode vir aqui dar uma olhada na minha empresa? Me ajudar com um planejamento estratégico, com um orçamento, com um processo talvez de valorização da minha empresa para que ela seja negociada e vendida? Foi aí que eu comecei então a atuar quase que como um consultor e acabei me tornando conselheiro e apoiando as empresas. Já foram mais de 10 empresas aí ao longo da minha trajetória como conselheiro, apoiando as empresas, seja no processo de sucessão, de profissionalização ou mesmo de venda dessas empresas. Agora, você começou como office boy, chegou até a posição de CFO, e normalmente os CFOs são as pessoas mais introvertidas, mais cartesianas, né? E você é uma pessoa que fala bem, se articula bem. Como é que você conseguiu, como é que foi essa transformação? Você já tinha essa característica ainda como CFO, Marcelo? O meu apelido na última empresa que eu trabalhava é que eu era o CFO que gostava de gente. E esse realmente é algo do meu DNA, seja o espírito de liderança, de relacionamento interpessoal, né? Então eu acho que isso me ajudou inclusive como CFO, que tem esse estereotipo de ser alguém mais sisudo, mais sério, faz parte da carreira. Como financeiro nós temos controles, nós temos que seguir as normas contábeis, tributárias do país, não tem por onde fugir. Mas por que eu não posso fazer isso de uma forma mais suave? Sabendo que quem está na empresa são pessoas, quem compra da gente são pessoas, quem vende para a gente são pessoas. Como diz Simon Sinek, no final tudo depende de pessoas. Muito bem, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Marcelo Simonato. O Marcelo é conselheiro consultivo, palestrante, escritor. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Simonato. O Marcelo, dentre outras atividades, é conselheiro consultivo. A gente tem acompanhado esse mercado de conselheiros e tem crescido de uma maneira significativa nos últimos anos, ganhando espaço não apenas nas mídias, mas principalmente no radar dos executivos que hoje já pensam se preparar para a carreira B. Como é que você avalia esse mercado tão crescente que é conselheiro e se você ainda acredita que esse ritmo que a gente tem percebido é um ritmo que vai perdurar por mais tempo, Marcelo? Muito bom. É importante aqui para o nosso ouvinte telespectador explicar que a carreira de conselheiro ela não é nova. O IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele foi fundado em 1995. Então a gente já está falando de algo aí que vai para 30 anos de existência. Porém o IBGC ele sempre veio com a formação do conselheiro de administração e conselheiro fiscal, que são requisitos obrigatórios de toda empresa SA de capital aberto. Ou seja, para a empresa estar listada lá na Bolsa, na B3, ela tem que constituir um conselho de administração e um conselho fiscal que representam os interesses dos acionistas. Tá? Então isso já existe. Só que o que a gente faz com a empresa familiar, de pequeno, médio porte, uma startup, o terceiro setor, que não tem isso como obrigatoriedade, mas que olhando lá para os Estados Unidos, como eu citei o exemplo, de que toda empresa já nasce com um conselheiro, por que essas empresas não estão amparadas também por um conselho mais ágil, mais prático, menos burocrático? É daí que nasce a ideia do conselho consultivo. Pessoas com uma bagagem, com uma experiência em diversas áreas, que podem aportar valor para um empresário, para um dono, uma dona de empresa, de forma consultiva, diferente do conselheiro de administração, que determina, que ordena e um CEO contratado executa. No conselho consultivo não. Nós recomendamos, nós fazemos perguntas, sugestões, mas é o dono, o empresário, é que vai tomar as decisões, porque a empresa é dele. Então há também aqui uma confusão entre um conselho e outro. O conselho consultivo é aquele que apoia, aquele que olha os outros lados da montanha, que o empresário muitas vezes mergulhado no seu negócio não está olhando,
e então traz essa oxigenação de fora desses conselheiros independentes com experiências diversas, múltiplas, para ajudar esse empresário no seu negócio. Esse mercado tem crescido muito nos últimos anos, e quando eu digo últimos anos, eu diria pós-pandemia. Tá? A Fiesp soltou um relatório outro dia dizendo que existem pelo menos 45 mil empresas de médio porte que possuem complexidade suficiente para ter um conselho. Se a gente for pensar que cada conselho é formado por no mínimo 3 conselheiros, nós estamos falando aí de no mínimo aí umas 120 mil posições de conselhos abertas nestas empresas. Mas eu acredito num outro número, um número que engloba as pequenas e outras médias empresas, as familiares, as startups e o terceiro setor, uma fundação, uma ONG, um instituto, todos eles devem ter também um conselho. Quando eu digo isso, as 120 mil posições sobem para 300 mil, 500 mil, não tenho um número exato, mas são centenas de milhares de posições de conselho esperando talvez por alguém como você, que é um executivo ou que já foi um executivo. Nós temos hoje na Board Academy algumas pessoas que ainda são executivas e já estão mirando no processo de transição e dá para atuar como executivo e conselheiro na paralela. Outros já deixaram o mercado executivo, estão num processo de transição aí, um vai abrir uma empresa, o outro vai virar professor e conselheiro é uma opção. E curioso é que tem algumas pessoas que já estão aposentadas, estão lá em casa vendo série, lendo jornal. Então assim, poxa, mas e meus 30, 40, 50 anos de experiência? Não posso ajudar mais ninguém? E eles vêm para a Board Academy com seus 70, 80 anos de idade. Legal. Para se tornarem conselheiros e ainda poderem ajudar outras empresas. Nós temos, por exemplo, vou citar um nome aqui só para poder honrar ele, Claudinei Fullman, 83 anos. Ele foi presidente da General Electric no Brasil, reportava direto para o Jack Welch. Você imagina quanta bagagem um cara desse tem? Sensacional. E ele está aqui como aluno na Board Academy falando, eu quero continuar ajudando, eu quero me sentir vivo. Então, ser conselheiro, e dá para ganhar muito dinheiro, mas mais do que ganhar dinheiro, é realmente uma questão de propósito, de querer colaborar com outras empresas e, de novo, sem estar na política, ajudar o nosso Brasil. Muito bem, você sabe que a Prime é uma empresa jovem, 12 anos, um pouco mais, um pouco menos, nasceu basicamente com uma missão de disseminar o network profissional no Brasil. Fundamental. Não o network convencional, como culturalmente a gente está acostumado, que é participar de evento, conhecer pessoas, nada contra isso, mas network como ciência, como processo estruturado. E eu já ouvi o amigo falar algumas vezes da importância do network na carreira do conselheiro. Como é que vocês trabalham isso no Board Academy? Como é que vocês incentivam e motivam o aluno de vocês a considerarem também essa disciplina importante que é o network, Simonato? Fundamental, fundamental. Inclusive no meu livro Pilares do Sucesso Profissional, eu abordo muito a importância, como um dos pilares, o pilar do networking. Conhecimento, bagagem, todos os nossos alunos, que inclusive não são chamados de alunos, e sim de board members, todos eles têm 20, 30, 40, 50 anos de profissão. Então, a bagagem profissional eles já trazem. O que falta para eles? Uma certificação, né? Conhecimentos dos princípios de governança, a diferença entre os tipos de conselho, de administração, fiscal, consultivo, familiar, modelo de gestão de um conselho, regimento interno, acordo de sócios, muitos deles não têm necessariamente este conhecimento, então isso a nossa formação vai dar. Mas isso, se ele for no YouTube, se ele for em qualquer outra escola, ele vai ter também. O grande diferencial da Board Academy, sem dúvida alguma, é o nosso clube. O clube de conselheiros. Sabe por quê? Conselheiro indica conselheiro. Dificilmente, para não dizer impossível, você vai ver uma vaga, uma posição de conselheiro sendo anunciado no site, no LinkedIn, numa vaga de emprego, de qualquer headhunter. Não é assim que se contrata conselheiro. É fio do bigode, é relacionamento. Eu sou presidente de um dos conselhos onde eu atuo. Os donos da empresa me pediram essa semana, Marcelo, você pode indicar um conselheiro adicional que nós vamos ampliar o conselho? Eles não foram buscar no mercado. Eles pediram para os conselheiros que já estão com eles e que eles já confiam. Quem que eu vou indicar? Um outro conselheiro que eu confie. Então esse relacionamento entre os conselheiros ele é fundamental. E a Board Academy provoca isso através não só da formação, porque o aluno vem, se torna board member, faz a sua formação e certificação e ele continua conosco através dos diversos eventos que a gente faz não só de forma semanal, online, mas também presenciais para cultivar esse relacionamento entre eles.
Para o nosso telespectador conhecer agora o CPF, não o CNPJ, o Marcelo Simonato como pessoa, você pode compartilhar com o nosso telespectador, família, filhos? Eu sei que você tem uma proximidade bem interessante com Deus. Como é que você pode se apresentar como ser humano para o nosso telespectador, Simonato? Olha, te agradeço pela oportunidade de falar sobre isso. E eu tenho um texto pronto, né, que eu sempre, quando possível, me apresento. Eu sou filho de um mecânico com uma dona de casa, neto de um zelador, ou seja, não nasci em berço esplêndido, né? Tirando o olhinho claro, gente, eu sou gente da gente, né? Então, cresci numa família humilde, batalhadora, comecei a trabalhar com 14 anos. Com 18 anos, meus pais se divorciaram. Com 19 anos, minha namorada engravidou e eu casei, né? Fruto desse casamento, estamos casados há 29 anos e temos 2 filhos. Uma filha de 28 anos, que já é casada também, dentista formada, e um filho que recentemente casou com 23 anos também, está seguindo a carreira do pai na área administrativa, maluco, mas enfim, está muito bem empregado também. Esse é o meu núcleo familiar, minha esposa Lídia, meus filhos Laís e Tiago. Eu sou cristão, sou presbítero da igreja presbiteriana, inclusive, né? Junto com a minha família somos músicos da nossa igreja, sou formado em administração, MBA em finanças, pós-graduação em gestão empresarial nos Estados Unidos. Trabalhei em umas 6 empresas, grandes empresas, tive a oportunidade de passar pela Philip Morris, Kraft Foods, Fujifilm, Crown Embalagens aqui na nossa região, né, que inclusive me motivou a mudar para o interior, né? Hoje eu sou cidadão de Itu, ituano de coração. Esse é um pouquinho do Marcelo Simonato. Final de semana, o que você faz? Além de... Imagino que você não desliga, né? O que você consegue te aproveitar da vida nesse outro lado do final de semana? Depende da agenda. Lembra que eu falei da agenda? Cada final de semana é diferente um do outro. Mas eu pratico tênis e corrida de rua, são os meus 2 esportes, além de tocar. Então, durante o final de semana, eu me divido nessas 3 atividades. Então, por exemplo, amanhã mesmo tem corrida, né? Mas à noite nós vamos ficar em família. A gente gosta muito também de conviver em família, junto com os meus filhos que agora são casados. A gente se reúne, celebra, gosta de tocar junto, né? Isso é uma coisa que eu queria fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas falam assim, nossa, como você criou bem os seus filhos? E eu falei assim, a gente teve um pilar, um tripé lá em casa muito importante. Primeiro, criar eles com base religiosa. Segundo lugar, dar acesso a eles ao esporte e à música. Legal. Então, os meus filhos são músicos, são esportistas e são tementes a Deus. Então, essa é a minha família. Nós estamos aqui de passagem, né? Ninguém fica aqui eternamente. Um dia o Simonato será lembrado como uma história, né? Fala muito de legado, né? O que você pensa que você tem construído e que vai ficar como história quando você não estiver mais aqui para os seus netos, enfim? O que você pode... que está no teu coração aí? Com certeza, legado não tem nada a ver com bens patrimoniais, né? Não tem a ver com herança, mas aquilo que a gente deixou na mente e na lembrança das pessoas, a começar pelos nossos filhos, aquilo que a gente fez para os nossos pais vai ser reflexo do que os nossos filhos um dia poderão fazer conosco e que a gente possa apoiar os filhos em relação aos netos, quiçá bisnetos, e especialmente em relação à sociedade. Qual que é a minha contribuição com você que está nos assistindo? Como você vai lembrar desse episódio, dos poucos minutos que a gente passou aqui, uma palavra, uma frase, algo que possa fazer você se movimentar e também ter uma mudança na sua vida. Esse é o meu grande propósito. 1 minuto para encerrar esse nosso prazeroso bate-papo. Próximos passos na sua carreira, no seu CPF, o que você pode compartilhar sobre o teu futuro, Simonato? Bom, como eu estou na Board Academy e esse é o nosso foco hoje, né? A Board Academy ela está ampliando horizontes. Nós vamos ir para o México e abrir mercado em toda a América Latina. Também estamos namorando a Europa através de uma sede em Londres. Então, a Board Academy que nasceu nacional, ela deve se tornar internacional muito em breve, nosso crescimento, porque a gente acredita de verdade que governança nas empresas, boas práticas, através de um conselho, ajuda essa empresa a gerar empregos, pagar os seus impostos e perpetuar. Nós precisamos ter mais empresas centenárias no Brasil. E para ter empresas centenárias, elas têm que passar de geração em geração. Isso só vai acontecer com processos bem estabelecidos e governança. Essa é a nossa missão enquanto Board Academy. E por que fazer isso só no Brasil, se a gente pode ajudar tanta gente que está precisando, especialmente aqui na América Latina?
Parabéns pela carreira, pela trajetória. Obrigado por ter mais uma vez vindo compartilhar a tua trajetória. O convite é permanente. Sempre que o amigo tenha novidade e queira compartilhar com nossos telespectadores, o convite é permanente, Simonato. Muito obrigado. Obrigado aí pela disposição, pelo tempo de vocês e vocês pela audiência. Continuem ligados aqui nesse programa que só traz insights e convidados extraordinários. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.